Olá, meu nome é Inês Maria, estamos com a acupuntura, seu equilíbrio saudável. E já sabemos que a função aqui do canal qual que é? Que cada vez mais a nossa população possa ter conhecimento sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, pois nós já sabemos, estamos em plena transição planetária. Nessa transição planetária, é necessário que nós, habitantes daqui do planeta, cada vez mais possamos expandir as nossas mentes, possamos expandir as nossas consciências e possamos também expandir os nossos corações, porque é de suma importância essa expansão nesse momento, porque nós, habitantes do planeta, precisamos também ajudar em todo esse processo. E como nós precisamos ajudar? Expandindo as nossas consciências, expandindo as nossas mentes, expandindo também os nossos corações, para cada vez mais sermos pessoas cada vez mais fraternas, pessoas cada vez mais solidárias. E assim nós vamos estar fazendo o quê? Conseguindo o nosso equilíbrio. É isso que precisa ficar bem claro na cabecinha da gente. Quando eu consigo o meu equilíbrio, eu vou conseguir também o equilíbrio das pessoas ao meu redor. E isso é de suma importância, porque o planeta Gaia, nesse momento, ele precisa de vibrações positivas, frequências positivas. E como é que o planeta consegue isso? Como nós, seus habitantes, precisamos também ajudar, aumentando a nossa frequência, aumentando a nossa vibração. E aqui nós já sabemos que o canal ele vem aqui falar sobre o quê? Sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que nós temos em todo o nosso território nacional. Mas aqui nós pedimos o quê? Que cada vez mais essas políticas possam realmente adentrar nos postos de saúde, nos hospitais, para que a população possa ter mais contato com essas práticas. A população tendo mais contato com essas práticas, a população vai ficar muito mais equilibrada. A população ficando muito mais equilibrada vai ajudar em todo esse processo. Nós já sabemos que a matriz de controle não quer a nossa evolução, não quer a nossa expansão de consciência. E tudo faz para atrasar, tudo faz para retardar esse processo da ascensão do planeta. Mas não adianta eles tentar atrasar, não adianta eles tentarem dificultar, pois Deus, Pai e Mãe já colocou que o planeta Gaia vai ascender, e assim ele falou e assim acontecerá, como já está acontecendo, como nossos mestres têm dito, que todo esse processo está muito acelerado e o planeta cada vez mais caminha. O que os nossos mestres têm nos dito? Que nós já temos algumas bolhas da quinta dimensão em alguns locais. Então, é de suma importância que essas bolhas possam cada vez mais ser cada vez maiores, que nós possamos cada vez ajudar o planeta. Mais uma vez, vamos falar aqui, nós não estamos só ajudando o planeta, estamos ajudando a nossa evolução, a nossa expansão de consciência. Estamos ajudando a nós porque nós possamos cada vez mais ter em nossas mãos o passaporte para nós possamos adentrar esse mundo maravilhoso da quinta dimensão. Possa ser que nessa nossa caminhada para chegarmos até lá, nós tenhamos algumas dificuldades, mas quando nós confiamos no Criador, quando nós temos um coração voltado, conectado com o Criador, nada nos impede, nada pode nos parar, porque nós somos soldados da luz, e soldados da luz não temem a nada, porque soldados da luz sabem que o seu verdadeiro comandante é o Criador, é Deus, Pai e Mãe. É maravilhoso quando nós expandimos as nossas mentes, quando nós possamos conversar aqui e falar com vocês sobre todo esse mundo maravilhoso das práticas integrativas e complementares. Então, dando sequência aos nossos conhecimentos, no vídeo passado nós falamos sobre a medicina antroposófica. Hoje nós vamos falar dos benefícios da medicina antroposófica. Então, um dos benefícios da medicina antroposófica seria os medicamentos antroposóficos. E quais seriam esses medicamentos antroposóficos? São medicamentos que utilizam substâncias de origem animal, mineral e vegetal para a cura, para o equilíbrio das doenças. Então aqui nós temos os medicamentos antroposóficos, que vai utilizar substância de origem mineral, substância de origem vegetal e substância de origem animal para o equilíbrio, para a cura. Outro benefício que nós temos também dentro da medicina antroposófica seria as terapias artísticas. E quais seriam essas terapias artísticas? Seriam a pintura, a escultura, a música, a terapia da fala, que seria a quirofonética. Que através da quirofonética nós vamos fazer o quê? Vamos expressar questões
profundas. Então, muitas vezes eu tenho uma questão muito profunda que eu tenho dificuldade de falar sobre isso, que é algum trauma, alguma coisa que me marcou muito, através dessas terapias artísticas, como a quirofonética, eu vou conseguir me expressar, eu vou conseguir falar sobre esse meu trauma. E nós já sabemos que os traumas, as dores, nos causam, que elas nos trazem essas dores na alma. E essas dores na alma, muitas vezes, elas acabam indo para o nosso corpo físico. Então, aqui, como nós colocamos, então não adianta eu só suprimir a doença, como nós falamos aqui no vídeo passado, como essa medicina fala. Nós precisamos ir aonde? Na causa da doença. E muitas vezes essa causa da doença é um trauma, muitas vezes é uma ferida muito profunda que precisa ser tratada. E isso que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Nesse momento de transição planetária, é de fundamental importância que cada vez nós possamos curar as nossas dores, as nossas feridas, os nossos desequilíbrios, para cada vez mais nós possamos ir cada vez mais equilibrados, cada vez com uma frequência cada vez mais alta, mais elevada, para esse mundo novo, para esse mundo sutil que cada vez mais se aproxima para nós. Vamos então aqui agora voltarmos. Qual seria então um dos outros benefícios da medicina antroposófica? Um outro benefício da medicina antroposófica seria os movimentos e terapias físicas, como a eurotimia terapêutica. O que seria a eurotimia terapêutica? São movimentos, são a arte dos movimentos. Então, olha só como é maravilhoso também essa medicina, que através da arte dos movimentos, ela vai ajudar também o nosso equilíbrio. E nós também temos também, dentro desse movimento e de terapias físicas da medicina antroposófica, o método Padovan. O que seria esse método Padovan? Seria a reorganização neurofuncional. Então, nós vemos aqui que a medicina antroposófica, ela vai fundo na parte científica. Então, nas outras medicinas, nós tínhamos mais a nossa ancestralidade falando. Aqui na medicina antroposófica, entra mais essa parte científica. Não que as outras medicinas não tenham essa parte científica, mas na antroposófica, a base dela é a científica. É para provar cientificamente tudo aquilo que ela está falando. E é maravilhoso. Mas nós também vamos beber nas outras partes também, que vai beber na nossa ancestralidade. E tinha todo um conhecimento que era natural deles também, que traziam assim para as medicinas, terapias, nas medicinas de terapias que tínhamos antigamente. Então, olha só como é maravilhoso. Como que é importante aqui, nós falamos que esses dois conhecimentos, eles se unem. Tanto o conhecimento científico como o conhecimento espiritual. E dentro da medicina, dentro da medicina nova, do novo tempo, é isso que os nossos mestres têm nos dito, que cada vez mais o científico e o espiritual se unem. Então não vai existir mais essa separação. Eu sou científica e eu sou espiritual. Não, o científico e o espiritual se unem para cada vez mais fazer ser mais holístico, também ser mais completo. E aí não vai ter mais essa conversa, mas eu não acredito porque não tem base científica. Não, as bases científicas estão aqui, como nós estamos falando, o nosso Criador é o nosso maior cientista, pois para poder criar todo esse universo tem que ter toda uma base científica. Então olha só como é maravilhoso a expansão da consciência. É importante que aqui nós possamos colocar também o que a matriz de controle fala, que essas medicinas, que essas terapias que a gente fala também, que é uma medicina energética, elas não têm comprovação, mas isso é que a matriz de controle, que não quer a nossa expansão de consciência, que não quer a nossa evolução, coloca nas nossas mentes, coloca para que as pessoas venham pegar e refutar e falar que essas práticas não têm base científica, que elas não têm uma base realmente sólida de conhecimento. Mas é o que? É a matriz de controle que está querendo cada vez mais que nós não possamos expandir as nossas mentes, que nós não possamos cada vez mais entender esse mundo quântico, esse mundo sutil. Que é importante falarmos aqui também, que a parte da materialidade, ela é muito pequena dentro desse universo energético. Então é por isso que nós precisamos ter esse conhecimento da medicina cada vez mais energética, da medicina cada vez mais sutil. Voltando então aqui para outros benefícios da medicina antroposófica, nós possamos falar também aqui do aconselhamento biográfico. O que seria esse aconselhamento biográfico? O aconselhamento biográfico ele vai fazer o quê? Ele auxilia na compreensão da trajetória da vida para a superação de crises. Então,
Olha só, um dos benefícios maravilhosos que nós temos na medicina antroposófica. Nós vamos ter os medicamentos antroposóficos, nós vamos ter as terapias artísticas, nós vamos ter os movimentos e terapias físicas. E nós vamos ter também o aconselhamento biográfico, que vai ajudar na compreensão e na trajetória da vida para a superação de crises. Então, vocês vejam, nesse momento que nós estamos de transição planetária, o que os nossos mestres nos têm dito? Que cada vez mais precisamos enxergar nossas sombras, possamos cada vez mais sair das nossas crises. E nesse momento que nós estamos dessa sociedade tão conturbada, nós ficamos cada vez mais em crise, ficamos cada vez mais em desequilíbrio. E o que os nossos mestres nos pediram? Que cada vez mais possamos abrir as nossas consciências, cada vez mais possamos abrir os nossos corações para poder tratar as nossas mágoas, para poder tratar os nossos medos, para poder tratar as nossas dúvidas. E através da política nacional de transição, através da política nacional, através da política nacional de práticas integrativas e complementares, nós conseguimos esse processo, porque essas práticas elas estão baseadas nisso, no nosso equilíbrio energético, no nosso equilíbrio para que nós possamos ficar equilibrados. Quando nós falamos aqui para ficar equilibrados, o que vocês têm que entender? Quando eu falo ficar equilibrado, eu vou ficar, minha mente vai ficar muito mais tranquila, ficar muito mais harmoniosa, porque vocês podem prestar atenção. Quando nós estamos agora em momento de transição planetária, nossa mente não para, ela está sempre pensando uma coisa, pensando outra, pensando uma coisa, pensando outra. E o que nós precisamos fazer? Acalmar nossas mentes. Como é que eu posso acalmar minha mente? Através da meditação, através da respiração. Acalmando a minha mente, fica muito mais fácil eu entender esses processos, fica muito mais fácil eu entender esse mundo sutil, esse mundo energético. Então, a meditação, nesse momento para nós, virou uma obrigação, porque através da meditação eu faço o quê? Eu acalmo a minha alma, eu acalmo a minha mente, eu acalmando a minha alma, acalmando a minha mente, o que é que acontece? Eu consigo entender cada vez mais essa espiritualidade maravilhosa que está ao meu redor, essas energias positivas, que eu vou captar mais energias positivas. Então vocês vejam como é de suma importância nós cada vez mais abrirmos as nossas mentes, cada vez mais estudarmos cada vez mais sobre as políticas nacionais de práticas integrativas e complementares, porque o nosso Criador, ele quer o quê? A nossa evolução. Então, mais uma vez aqui, dando sequência aos nossos conhecimentos, dando sequência à nossa comunicação com os nossos irmãos galácticos, vamos aqui então agora para mais uma comunicação através da permissão do nosso Criador. Vamos agora então para mais uma comunicação com os nossos irmãos galácticos. Saudações! Vocês aqui nesse canal estão tendo conhecimento da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares que tem aqui no país de vocês. Vocês começam a entender como é de suma importância esse momento vocês terem a expansão de consciência de vocês. Aqui no planeta de vocês, nós sabemos que a materialidade foi o foco para vocês. A materialidade coloca o quê? Que eu preciso trabalhar, que eu preciso me sustentar, que eu preciso do dinheiro, que eu preciso pagar minhas contas. E vocês ficam nesse roldão o dia inteiro. Vocês acordam já pensando em problemas e dormem já pensando em problemas. E assim, vocês não têm essa conexão com o Criador. Mas vocês prestem atenção, porque tudo isso já é uma manipulação da matriz de controle, para que cada vez mais vocês possam se desconectar do Criador. Mas nesse momento, meus irmãos, é de suma importância essa conexão de vocês com o Criador, com sua fonte divina, com essa consciência universal, com essa força universal que é o Criador. Pois só com essa conexão vocês vão ter abertura, vocês vão ter a expansão da consciência. O campo de vocês vai ficar muito mais tranquilo para que essa comunicação possa se dar mais. Vocês estando mais tranquilo, essa conexão nós estamos enviando para vocês através de mensagens subliminares, mas essas mensagens agora são mensagens positivas.
não são mensagens negativas. Então, quando vocês ficam mais equilibrados, vocês vão perceber que vocês vão ter uma calma no coração de vocês e uma paz, uma alegria. E muitas vezes, algo que vocês queriam resolver e não tinha uma luz, não tinha uma direção, vocês vão ter. Porque o que está acontecendo? Cada vez nós estamos enviando essas energias para vocês. Não só nós, que são seus irmãos extraterrestres, mas também o Sol de Alcione cada vez mais penetra no planeta de vocês. E o Sol de Alcione cada vez mais penetrando no planeta de vocês, muito mais vocês têm essa vibração de paz, essa vibração de luz e saindo das crises e saindo dos desequilíbrios. Então, é de suma importância que vocês possam acalmar a mente de vocês. E como foi dito aqui antes pelo canal, é importante o quê? Através da meditação. Na meditação, focando na respiração de vocês, vocês vão acalmando a mente de vocês. Acalmando a mente de vocês, fica muito mais fácil vocês sentirem, vocês se conectarem com essa vibração de luz, com essa vibração de amor que estamos continuamente enviando para vocês, porque vocês são os nossos irmãos e todos nós somos um, porque o Criador é um. Saudações, eu sou também uma irmã de vocês, o meu planeta também já está em 5ª dimensão e é maravilhoso eu poder estar aqui, também podendo trazer um pouco do meu conhecimento que eu tive lá no meu planeta, para que também possa ajudar vocês em todo esse processo de vocês. Então, como disse aqui o canal, sejam soldados da luz, pois nós somos soldados da luz e somos um grande time, um time da luz que caminha firme e confiante para a 5ª dimensão do planeta de vocês. Saudações! Então, como disse aqui a nossa irmã, vamos então cada vez mais sermos soldados da luz, porque nós estamos em plena transição planetária.